eu decidi jogar Trackmania por 9 horas seguidas. Calma que eu posso explicar o porquê. Em um feriado, como um verdadeiro gamer, né, em vez de ir pra balada, eu decidi, quer saber? Se eu jogar por 9 horas seguidas, será que eu consigo ultrapassar o meu melhor colocação pessoal na Copa da Noite? O formato das Copas é o seguinte, a gente tem a Copa do Dia às 2 da tarde, que é lançada junto com a pista do dia, e a gente tem a Copa da Noite às 10 da noite. Considerando que as Copas duram 1 hora, então aí sai às 9 horas. Durante esses horários, os jogadores têm 15 minutos para fazer o melhor tempo que eles conseguirem. E baseado nesses tempos, eles são separados em grupos de 64 jogadores para um torneio de nocaute. Então os 64 melhores jogadores vão para a divisão 1, os próximos 64 para 2 e assim por diante. Olha, eu não sou o melhor jogador de Trackmania na história, tá? Então a minha melhor divisão foi a 2. E eu peguei 15º lugar nela, então a minha classificação geral máxima foi 79. Então hoje é isso que eu vou tentar superar. Quando foi a hora de revelar a pista, tudo que eu torcia com toda a minha força mental era para que não fosse nem completamente grama e nem completamente plástico. Esses dois são os meus piores estilos, então tudo no meio tá valendo. Foi aí que eu vi. Gelo. Gelo é a superfície mais única de Trackmania, porque em vez de dirigir normalmente, o seu objetivo é tentar esquiar o carro pela pista. Que pode não parecer bom, mas eu sou acima da média, nesse estilo. E aí começou a Copa do Dia. Por ser uma pista bem difícil, e as pistas do gelo normalmente são assim, foi bem difícil eu entender tudo que eu precisava em só 15 minutos. Mas com um PB no último segundo, literalmente, eu consegui chegar na divisão 27, que já é maior que a minha média de 34. Um começo promissor, definitivamente. Durante a Copa do Dia, na parte dos knockouts, eu me mantive em um modo de pensar de não arriscar muito e tentar conseguir chegar longe. Essa estratégia me deixou em terceiro lugar, que é o máximo que eu já consegui, empatando, né, com o meu máximo. Dupla esperança em mim pro que tava por vir. Agora vinha a parte mais difícil. 7 horas de pura concentração e tentar melhorar o meu tempo o máximo possível e a minha consistência para ter a habilidade de fazer esse meu bom tempo na hora da Copa da Noite. Eu sabia que para atingir a divisão 2 e tentar ter alguma chance de superar o meu 15º lugar, eu precisava de muito foco e eu tinha certeza de que não ia ser muito fácil, porque apesar de que eu me considere acima da média em gelo, tem um pequeno problema, que tem muito jogador de gelo que é muito fanático por gelo, então existe uma chance maior deles tentarem jogar essa Copa da Noite. Com isso na cabeça, eu fiz um cálculo baseado na última Copa da Noite com uma pista de gelo, e eu cheguei no tempo que eu precisava, 44.3. Se eu quisesse ter a certeza de que eu ia entrar na divisão 2, esse era o tempo que eu tinha que focar tentar pegar. O meu PB atual é de 47 segundos. Pensando nisso, eu comecei a tentar otimizar todas as curvas. Depois de algumas horas dirigindo, eu percebi que eu tinha 3 pontos problema para tentar arrumar para a Copa. Eu tinha todas as transições de gelo para terra, era uma, que, se você não sabe, a transição de gelo para terra, você tem que manter o seu carro a 90 graus. Se ele exceder os 90 graus, então a gente tem o que a gente chama de slide out, que basicamente significa que tu perde o controle sobre o teu carro e ele continua deslizando na direção que ele estava, em vez de ele se reajustar, que é o motivo da terra estar ali em primeiro lugar. Para isso eu sabia, eu ia ter que manter o meu carro a 90 graus e não partir para cima. Era muito importante isso. O segundo ponto problema era uma região que eu precisava manter o contato do chão. Às vezes eu pulava e isso me fazia acertar uma pedra. Se isso acontecesse na Copa do Dia, já acabava para mim ali. E o último e o mais difícil, o S. O S era a dor de todas as minhas melhores tentativas. Quando eu sentia, é agora que vai. Agora talvez eu nem precise me preocupar com os 44 segundos, talvez eu consiga ir até um 43. Aí vinha o S. A grande diferença do S para o resto das curvas é que eu tinha que transicionar rapidamente de um lado do skill, vamos dizer assim, para outro. Então eu tinha que transicionar o meu carro no gelo. E gelo é bem difícil de controlar, então isso causava muitos problemas. E a punição por errar era a maior de todo o mapa, porque logo depois vinha uma parte com um piloto automático que tranca a sua velocidade. Então toda a velocidade que você perde por algum errinho, você perde ela por bem mais tempo do que devia. Mas isso também vale para a sua velocidade ganha. Assim, no começo da sexta hora, depois de várias melhorias, bastante esforço e foco,
e muita fome, deixa eu te falar, eu consegui um PB que era top 600 na hora, de 43.293. Isso me encheu com a alegria e a confiança necessárias para ir bem na Copa da Noite. Chegou a hora de performar. As desculpas de antes não servem mais. Eu tinha o foco na minha melhor colocação. 79 no geral, 15º na Divisão 2. Eu sabia que se eu quisesse superar a minha melhor colocação, eu ia ter que ir muito bem. Se eu quisesse sequer tentar na primeira divisão, então ficar entre os 64 melhores nesses 15 minutos, eu ia basicamente precisar de um milagre. Então eu me foquei em tentar a Divisão 2. 15 minutos para fazer um tempo perto do meu melhor. E eu comecei com 3 sentimentos na minha cabeça. O primeiro era o cansaço, que claro, era bem difícil de não sentir a esse ponto. O segundo era um pouco de dor nas mãos. Apesar de eu frequentemente fazer pausas e fazer exercício para as mãos, a fadiga estava chegando. E o terceiro é, claro, um nervosismo enorme. Quer dizer, eu gastei o máximo de tempo possível e se eu não conseguisse pegar a Divisão 2, seria um sentimento de fracasso. E a esse ponto eu já tinha participado de mais de 70 Copas da Noite, mas eu só consegui Divisão 2 9 vezes. E já fazia praticamente um mês que eu não conseguia. Depois de dirigir a pista algumas vezes, eu comecei a sentir a minha falta de concentração. Tinha uma disparidade entre o movimento que meu cérebro estava tentando fazer e o que as minhas mãos faziam. Eu até tentei colocar uma música super famosa na comunidade por fazer várias tentativas irem bem, mas nem esse apelo emocional deu certo. O que eu precisava realmente era foco. Respirei bem fundo, falei e repeti pra mim. Foco, força, fé. Eu não precisava de um tempo impossivelmente bom. Eu já tinha me provado. Eu precisava do melhor que eu conseguisse fazer no próximo minuto. Assim, com esse pensamento e 2 minutos faltando, eu consegui esse tempo. 44.661. Eu não arrisquei muito no final, então ficou um tempinho mais .3 do meu PB, mas parecia um tempo que ia ficar perto dos 128. Considerando que faltavam ainda 2 minutos, a minha posição era de 129º. 100º? 129º. Eu fiquei preocupado, mas no fim fiquei com a colocação de 113. Tem chance de eu tentar falar esse número aí. Com a classificação em mãos, eu tinha que mudar o meu jeito de pensar. A minha prioridade agora não era ir super rápido uma vez, e sim ir rápido o suficiente 20 vezes seguidas. E com todo respeito aos meus comparsas da Divisão 27 da Copa do Dia, eu tinha certeza de que a Divisão 2 não ia ser tão piedosa quanto eles. Uma falha em um momento crucial podia marcar o fim do caminho pra mim. Com isso eu entrei com a mentalidade: enquanto eu não for o último, eu sou tão bom quanto o primeiro. Eu sou a rocha no modo de caos. Começou. Todo round, no finalzinho, na região do S, eu olhava para a posição e o tempo dos jogadores na zona da eliminação para decidir se eu riscava mais o final ou se eu jogava um pouco mais seguro. E normalmente eu já tinha salvado o tempo suficiente. As 3 zonas de erro eram bem problemáticas para mim, mas aí eu comecei a perceber, elas não eram só problemáticas para mim. O pessoal da minha divisão estava tendo problema com elas também. Especialmente a curva em S. Eu achei um pouco de conforto dirigindo o tempo na casa dos 47 segundos, que já era melhor do que o meu PB na primeira hora, que era bastante tranquilo para mim e ao mesmo tempo era rápido o suficiente para sobreviver à zona de eliminação. Mas essa estratégia tinha um problema. Aqui foi mostrado algo que eu sabia. Se eu vacilasse, eu não ia ter muito tempo para me recuperar. Se um cara que dirige 44 segundos toda vez erra, e eu também, o cenário mais provável sou eu quem cai fora. Eu dei sorte, e eu não vou deixar essa sobrevida ir pro lixo. Sempre depois de um erro, é fácil você começar a pensar demais e cometer mais erros em coisas simples. Então esse round era muito importante para eu recuperar o meu balanço e o meu foco. Por sorte ou habilidade, esse foi meu melhor round até agora. E isso me colocou de volta no meu flow necessário. Cas Gaspar em primeiro, 43.6. Tá de sacanagem, homem. Se deixar, ele domina. Top 32, já superamos metade da Divisão 2. Com alguns erros pequenos, sim, mas a maioria dos rounds foi tranquilo. Mais uma cortada nos jogadores pela metade
e a gente vai chegar basicamente na minha melhor posição. Cas Gaspar caiu em 27º, provando a teoria de que ser mais rápido não significa necessariamente chegar mais longe. Ele parecia ser o melhor brasileiro na Divisão 2, possivelmente o melhor jogador da Divisão 2, ponto. De um jeito estranho, isso me encheu de determinação. Algo do tipo, se eu me manter no que eu sei, eu consigo chegar longe. E apesar de um erro cedo no round dos 20, eu consegui recuperar o meu balanço, colocar as 2 rodas no chão e eu me mantive entre os melhores 20. Hora do próximo round. E se eu sobreviver a esse round, a gente parte para a zona em que só 2 jogadores são eliminados por vez. Assim me garanti no top 16. E se eu não for nocauteado nesse próximo round, eu oficialmente supero a minha melhor posição, mas estava ficando difícil. Mesmo com tão poucos jogadores, era difícil eu conseguir uma posição sequer no top 10, sempre tendo que olhar para trás. A tensão fica no máximo, e eu sinto a pressão. Mas eu tento não deixar transparecer. Agir confiante para tentar ver se um pouco dessa confiança reflete em mim. Faço o começo certo, mas eu erro a transição de terra. Trolei um pouco, mas pode não ser fatal. Agora vem o S. Ele pode ser quem vai definir o meu destino. Apesar de não ter sido bonito, é oficial. Eu superei a minha melhor colocação. Não importa o que eu faça a partir de agora. O que vier agora é lucro. Top 14 e para um cara que tava em 113, até agora nada mal. Eu sou o pior jogador do top 14, mas eu falo isso com orgulho no peito, sabendo que eu me superei. A partir de agora eu tenho certeza que vai ser muito difícil. Mas não é como se tivesse sido fácil antes, então tava pronto. Nesse round eu mal aguento o tranco com os meus 47 e eu tô percebendo que não vai dar mais. Se o meu objetivo for chegar um pouco mais longe, eu vou ter que começar a arriscar. O S, como eu disse antes, é a zona que você mais pode salvar tempo por causa da velocidade trancando logo depois. Então, era hora de eu enfrentar ele. Eu sabia que o S era quem ia me pegar. Mas, apesar de ter perdido a Copa, eu tenho minha nova melhor posição, 12º, top 76 no geral. E mesmo eliminado, o sentimento que ficou pra mim foi determinação pro futuro e orgulho e cansaço por agora. Acho que o trabalho duro vence o dom natural, né? Olha, eu ainda não acabei. Eu vou continuar tentando conseguir uma posição cada vez melhor. E aí, quem sabe um dia eu volte aqui e conte pra vocês aí a história de o dia em que eu consegui a minha primeira Divisão 1. Eu tenho 21 inscritos, então cada like e cada inscrito novo eu agradeço muito. E se você nunca jogou Trackmania, eu tenho esse vídeo aqui falando tudo que você precisa saber antes de comprar o jogo.